Olá, meus queridos, dando sequência então ao nosso filoartrópoda para justificar o porquê da maior diversidade, vamos agora conhecer um pouquinho sobre cada classe desse filo. A primeira que nós vamos aqui falar é a classe Insecta. Pois bem, como que a gente diferencia o artrópode? Primeiro vamos na morfologia. O que é a morfologia? É a forma. É como eu sei que ao ver uma formiga, eu sei que ela é um inseto, não é um aracnídeo. O que ao ver o animal, eu consigo com certeza afirmar e definir a classe dele. Um dos critérios importantes da morfologia é o número de patas. Patas, pernas, tá? Dentro do filo a gente pode usar essa expressão. Quantas patas tem um inseto? 6 patas. Ou 3 pares. Por ter 6 patas, você pode encontrar aí a seguinte afirmação. O inseto é hexápode, pode, pernas ou patas, hexa 6. Um inseto tem 6 patas? Tem. Um inseto tem 3 pares de patas? Tem, então muito cuidado nas questões. 3 pares é a mesma coisa que 6. Bateu o olho no animal, é artrópode, tem 6 patas, é um inseto. Claro que ele pode perder uma, né, gente? Porque ele não é articulado. Tudo que é articulado e tem exoesqueleto é fácil de romper e se perder. Mas inseto tem 6 patas. Como que é a divisão do corpo do inseto? A maioria, tá? E eu vou dizer, a gente até por comparação de estudos, tem cabeça, tórax e abdômen. Então, eu posso dizer que um inseto tem 3 tagmas. Cabeça é fusão de metâmeros, tórax é fusão de metâmeros, abdômen é fusão de metâmeros. E cada fusão eu denomino tagma. Inseto tem antena? Antena, gente, foi um fator evolutivo para ele perceber. Então, ele detecta alguma alteração do meio. Tem antena que tem a função quimiorreceptora, percebe alteração química. Outras detectam vibrações. Então, a antena faz parte do sistema sensorial do inseto. Inseto tem antena? Tem. Quantas? 2 ou um par. Muito cuidado com esse jogo de palavras. 2 antenas, um par, tem que ficar atento. E por ter antena, ele é considerado dícero, animal de 2. Cero vem de antenas. Então, o inseto é dícero. O que é isso mesmo? Tem 2 antenas ou um par de antenas. Mandíbula. Por que mandíbula? Olha, se o animal está desenvolvendo o sistema sensorial, se o animal está explorando novos ambientes, ele tem que melhorar o processo de alimentação. Lógico que não é mandíbula óssea igual a minha, mas ele tem para formar o aparelho bucal dele. Ah, como assim aparelho bucal? Uai, tem inseto que é lambedor, tem inseto que é picador, tem inseto que é picador-sugador. Quando você é picado por um mosquito, então você não é mordido por um mosquito. Para morder tem que ter dente, inseto não tem dente. Você é picado por um mosquito. Quando você é picado por um mosquito, ele está picando para quê? Porque ele quer alimentar. Então ele é aparelho bucal, picador, sugador. Ele introduz e ele retira. Quando vai lá para polinizar, não está querendo sugar nada. Pelo contrário, está querendo disseminar esse pólen. É outro tipo de aparelho bucal. Quando vai lá para lamber um néctar, é outro tipo de aparelho bucal. Mas todos os insetos têm um par de mandíbulas. Então, inseto tem mandíbula, inseto tem diversidade de aparelho bucal, depende da função que ele desenvolve nesse ambiente, qual a adaptação que ele evoluiu. Inseto tem pata, inseto tem região do corpo dividido, inseto tem estrutura sensorial. E aí entra quem? Entra a antena, entra a cerda, entra órgão copulador, tudo que favorece a exploração desse animal no ambiente ao qual ele está. Mas inseto tem uma característica que justifica para a gente
a maior diversidade de invertebrados. Eles são os únicos com capacidade de voo. Voar é uma característica do inseto. E devido a essa característica, ele explorou uma diversidade de ambiente que justifica para a gente a diversidade de invertebrados. Então, quando se pergunta dentro de qual filo nós temos a maior diversidade de invertebrados? Filo Artrópoda. Dentro do filo Artrópoda, quem justifica essa diversidade? Classe Insecta. Então, cuidado com o filo, cuidado dentro do filo quem? Então, filo Artrópoda. Dentro do filo, a classe Insecta. Bom, mas para ele ter asa, ele tem uma classificação. A gente fala o inseto é alado ou não? Se ele é alado, ele tem asa. Se ele tem asa, ele pode ter 2 asas ou 4 asas. Quando ele tem 2 asas, eu classifico como díptero. De 2. Então, olha, dícero, 2 antenas. Díptero, 2 asas. Quando ele tem 4 asas, tetráptero. Tetra, lembra 4. Uai, e você disse que ele pode não ter, e quando ele não tem, ele é áptero. Como sabemos, o A diante de uma palavra vai negar. Então, o inseto são os invertebrados, os únicos invertebrados com a capacidade de voar, capacidade para voo, mas isso quer dizer que todos voam? Não. Por isso eu coloquei alados ou não. Quem não voa é áptero. Quem voa é alado, podendo ser díptero ou tetrápodo, ok? Bom, aí vem a fisiologia. É lógico que ele está inserido dentro do filo artrópode, mas lá no filo artrópode eu falei para você que a gente ia trabalhar as particularidades de classe. Por quê? Porque se o animal vai voar, a diversidade de ambiente dele é maior, então ele teve que adaptar. Então, o que é o digestório do animal? Não vai mudar. O digestório é a nível de filo e a gente fala completo. Então, esse animal ele já apresenta a capacidade de retirar o alimento, de começar a triturar não com dente, mas com órgãos do digestório e eliminar o que realmente ele não tem necessidade, porque ele tem boca e ânus. O sistema respiratório é composto por traqueia. Bom, a traqueia é um órgão que vai comunicar o exterior direto com o interior do corpo do animal. Olha, artrópode não tem comunicação entre respiratório e circulatório. Então, se eu pegar um inseto, no corpo do inseto é cheio de buraquinho. Cada orifício eu chamo de espiráculo. O que é isso? O ar entra pelo espiráculo, passa pela traqueia e oxigena esse animal. Então, no sistema respiratório dele, no corpo do animal todo, tem traqueia. Para quê? Ligadas a espiráculo para retirar do ambiente o que ele precisa de oxigenação. O sistema circulatório é aberto e não tem relação com o sistema respiratório. O circulatório ocorre no interior de vasos e termina em lacunas. Por isso, aberto, lacuna é uma abertura do corpo do animal, onde é lançado esse produto do sistema circulatório. No sistema reprodutor, nós temos dioicos, os animais são dioicos. O que é dioico? Sexo separado. Então, tem macho e fêmea. A fecundação cruzada e interna. Ou seja, o inseto tem na região posterior do corpo dele uma modificação, um apêndice que é o órgão copulador no macho, porque o macho vai introduzir o gameta na fêmea e a fêmea vai fazer a postura de óvulos. A fêmea então tem o ovopositor, é a estrutura que vai fazer a postura dos ovos, e o macho tem o órgão copulador. Todos esses apêndices ligados à reprodução do corpo do animal.
Mas o animal vai fazer fecundação cruzada, o macho transfere para a fêmea, tem troca de gametas e interna, então tem que colocar no corpo da fêmea. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Olha o que eu disse. A fêmea faz postura de ovos. Então eu estava lendo lá e vi, o inseto é ovíparo? A fêmea sim. Mas o desenvolvimento pode não ter larva ou ter larva. E devido a essa diversidade de inseto, de invertebrados que vão justificar a maior diversidade do filo, ele foi classificado em 3 tipos de desenvolvimento: ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. Primeiro vamos entender os termos. Metábulo vem ligado à metamorfose, alteração de forma e função. O A, diante de uma palavra, nós já vimos que vai negar. Então, o ametábulo não vai sofrer metamorfose. O hemimetábulo, hemi quer dizer metade. Uns falam hemimetábulo, outros falam semimetábulo. O que é isso? Vai ter uma metamorfose, mas ela é incompleta. Já já eu te explico. E holo vem de totalidade, então significa uma metamorfose completa, ela é total. Mas como nós vamos entender isso? Primeiro, no ametábulo, eu já sei então que o desenvolvimento é direto, sem metamorfose. Como acontece isso? O indivíduo faz a postura do ovo vai dar o adulto, ou seja, ele vai eclodir esse ovo, o ovo vai dar o indivíduo adulto, então o que vai faltar para ele? Na verdade, ele vai crescer, né? A gente fala jovem, uns falam mago ou adulto, tem gente que gosta de colocar o esqueminha: ovo, jovem, adulto. Talvez você consiga entender melhor. Do ovo sai o jovem é semelhante ao adulto. Aqui não tem metamorfose, não tem estágio larval. Esse jovem é semelhante ao adulto. O que falta então para o jovem não ser considerado adulto? O jovem vai crescer e atingir maturidade sexual. Aí ele transformou no indivíduo adulto. No hemimetábulo, o desenvolvimento é indireto, é considerado indireto e você já vai entender por quê. Tem uma metamorfose? Tem, mas a gente costuma dizer que é uma metamorfose parcial, alguns colocam incompleta, mas vamos entender por quê. Olha, todo inseto é ovíparo, então o que vai sair da fêmea? O ovo. Do ovo vai sair a ninfa. E a ninfa vai se transformar em adulto. Bom, mas espera aí. Você falou que a metábulo é ovo jovem adulto. Agora você vem com hemimetábulo, é ovo ninfa adulto. O que é isso? Aqui tem 3, aqui tem 3 também. Então, jovem é diferente de ninfa? Sim. Quando eu falo da ninfa, a ninfa precisa ter características morfológicas para desenvolver e transformar no adulto. Como assim? Às vezes do ovo vai sair a ninfa, que na verdade não tem asa e que vai desenvolver a asa para transformar no indivíduo adulto. Entenda, o jovem só vai crescer e atingir maturidade sexual. A ninfa tem que ter algum desenvolvimento de estrutura morfológica, claro, além do crescimento da maturidade sexual para transformar em adulto. Então, jovem difere de ninfa. Só que a ninfa, ela é parecida com o adulto. Falta alguma estrutura, por isso que a gente fala da metamorfose parcial ou incompleta, ok? E o clássico desenvolvimento indireto com metamorfose total ou completa.
Por isso ganhou o nome de holometábulo. O que é isso? Isso é, a fêmea faz a postura de ovos, do ovo sai a larva transforma em jovem para chegar no adulto. Então, olha, alguns vão colocar aqui pupa, né? Outros vão falar lagarta. O que é isso? Ovo eclode e libera a larva. A larva é totalmente diferente do adulto. Se eu pegar bicho de goiaba, goiaba é? Lógico que não, né, gente? Mas quem seria o bicho da goiaba? De onde que vem aquilo se eu plantei? Então, estou falando de vegetal, saiu de lá um bicho dentro do fruto. Quem é esse bicho? É a larva de um inseto. Como o fruto é doce, isso atrai o inseto. Ele vai lá em busca do alimento, faz a postura de ovo. Eu não vejo o ovo fica lá. O ovo eclode, libera a larva. A larva precisa se nutrir. Por isso que ela fica lá dentro da polpa da goiaba. A gente não vê larva na casca, porque a nutrição está ali na polpa. Então, essa larva vai desenvolver, né? Alguns gostam de colocar aqui pulpa, não tem problema. E até chegar à fase adulta. Por que aqui costuma colocar jovem, pulpa? Porque a pulpa normalmente vai formar o casulo. É o clássico desenvolvimento da borboleta, né? O que é isso? Ela se nutre, depois ela se protege até transformar aqui no adulto, que ela vai crescer e ter maturidade sexual. Então, dentro da classe insecta, nós temos 3 tipos de desenvolvimento: ametábulo, hemimetábulo e holometábulo, ok? Os insetos, gente, têm muita importância. Vamos parar e pensar um pouquinho. Agente polinizador. Olha, então é interessante eu manter a diversidade de insetos. Tem inseto que até hoje nós não conseguimos classificar. Mas como assim? Se eu perguntar para você, Joaninha está em extinção, você sabe me responder isso? Provavelmente não. Mas se eu perguntar um animal de grande porte, né? Arara azul, né? Assim, peraí, mas eu vi. Por quê? É muito mais fácil acompanhar movimento de animal de grande porte do que acompanhar voo de Joaninha para saber se ela está em extinção ou não. Mas nós podemos observar que tem algum fator interferindo que hoje a gente vê muito menos Joaninha do que há tempos atrás. Então, são fatores ambientais. Isso ao longo do tempo prejudica a variedade de espécies? Com certeza. Agente polinizador, olha, vou dar uma viajada aqui, você fala, não, que viagem, mas não é. Se eu tenho redução de agentes polinizadores, eu vou comprometer a agricultura. Como é que eu faço? Eu dependo do polinizador? Como é que eu mantenho aquela minha safra, aquela minha produção? Eu preciso do agente polinizador. O homem pode fazer isso? Pode, mas nós já temos esse recurso na natureza. Mas mesmo que o homem fazer, vai precisar. O que ele distribui? Então, na verdade, quando a gente fala de inseto, por ele explorar vários ambientes, ele acaba desenvolvendo vários papéis nesse ambiente. Se eu pensar em inseto, não tem inseto que, na verdade, transmite doença? Ele não é um agente transmissor? Vamos pensar, malária. Para você ter a malária, você precisa de um inseto que inoculou em você o parasita. Dengue, chikungunya e por aí vai. Então, se eu pensar em inseto, a grande diversidade justifica para mim a variedade desse animal de comportamento no ambiente. Claro, tudo a gente vai avaliar, mas por que acontece isso? Né? Já parou para pensar que se o indivíduo tem um cachorro com leishmaniose, é porque um inseto levou esse parasita. E o mais interessante, você sacrifica um animal sendo que o cachorro não transmite para você a doença. Mas que estranho, se o cachorro não me transmite, por que eu tenho que matar meu bichinho? Porque como é que você controla se o inseto picou o cão doente e vai te picar? Não tem jeito. Então a gente começa a entender que essa variedade de ambiente justifica para mim as diversas funções desse ser no ambiente. Então isso tudo vem justificar a maior diversidade de animais dentro do filo artrópode. Lembrando, invertebrados com capacidade de voo. Falou isso, é inseto sem medo de ser feliz, ok?